Meu Deus, como eu estava com saudade disso. Gente, vocês perceberam o Cainho mais feliz hoje? Hã? Cadê o Cleiton? O Cleiton não está aqui hoje? Cadê o Cleiton? Tá lá. Tá feliz, Cleiton? Ah, o menino é bom. Glória a Deus, gente. Não vou nem falar porque ela é envergonhada, gente. Não é verdade? Mas, brincadeiras à parte, a gente fica muito feliz porque a Palavra Viva Church é mais do que uma igreja, né? No sentido institucional, é uma grande família, onde cada vez mais fica comprovado que nós nos alegramos com quem se alegra, mas também nós choramos com os que choram, amém? E a vida é feita de ciclos, e nós vemos aqui nessa comunidade ciclos começando e ciclos acabando. E o mais engraçado é que todos nós estamos juntos, e todos nós passamos juntos, amém? Gente, estou de volta, e hoje nós começamos, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Novembro nós vamos ter uma série. Cadê o pastor Gessé? Já tem pro telão aqui? Já foi? Então até o final a gente vai apresentar a nova série aqui. Mas eu quero começar vocês uma pré-série. Então em novembro, primeiro domingo de novembro nós vamos começar a série. Mas eu quero começar uma pré-série com vocês no mês de outubro. Eu quero fundamentar bem nesse mês de outubro, para que no mês de novembro nós possamos entrar a fundo no que Deus tem colocado em nossos corações. Só quero deixar um recado. Nós iríamos fazer uma caravana para a Itália nesse outubro agora, mas por algumas questões, inclusive questão de saúde do meu pai. Para quem não sabe, ele fez uma cirurgia no tendão de Aquiles e ele está impossibilitado de andar. Eu olhei para ele e falei, tá ficando velho, né? Estava vendo um vídeo com a Thaís hoje de 1996. Ele cheio de energia, pregando. Mas como eu disse, a vida é um ciclo, né? E meu pai já está com 64 e ele ficou impossibilitado. Mas nós não cancelamos a caravana, nós remarcamos para a mesma data no ano que vem. Então a gente ainda tem 8 vagas, quem quiser ir. Outubro do ano que vem, dá tempo de você se programar para ir. Amém ou não amém? E agora a gente quer levar a mulherada junto. Posso ouvir um glória a Deus? Deus sabe de tudo, né? Acho que as mulheres oraram tanto que Deus falou, não. Vamos jogar para outubro do ano que vem, porque eu quero a mulherada junto nesse lugar. Posso ouvir um glória a Deus das mulheres? Uma misericórdia dos homens? Vai ficar mais caro. Um pouquinho só. Mas uma das coisas positivas dessa remarcação é que no mês de outubro eu vou pregar todos os domingos de manhã e à noite. E eu quero fundamentar bem a igreja, porque no mês de novembro acho que a gente vai fazer a série mais difícil que nós já fizemos aqui nessa igreja, tá? É uma série delicada, mas é uma série não para os simpatizantes do Evangelho, mas para os discípulos de Jesus. Então você que é discípulo, você vai crescer muito nessa série. A gente está indo fundo na palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Abra sua Bíblia em João 6:66. O nome dessa palavra é Como dar unfollow em Jesus. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vocês não querem ir embora também? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras
da vida eterna. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça porque o Senhor já está manifesto aqui nesse lugar. É evidente a tua presença aqui, Deus. E o que nós te pedimos é que o teu Espírito mais uma vez fale aos nossos corações. Nós consideramos essa palavra ministrada aqui no altar hoje alimento para as nossas almas, alimento para o nosso espírito. Que com essa palavra nós possamos crescer, amadurecer no Evangelho, crescer no conhecimento pleno de quem Jesus é. Nós te entregamos esse momento de palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto, Jesus, ele está no momento decisivo do ministério dele. Aqui tudo estava dando certo. Ele estava no auge, como alguns chamariam. Veja bem, até aqui, os milagres aconteciam. Até aqui, aonde Jesus ia, as multidões o seguiam, na verdade. Aqui, no começo de Mateus 6, de João 6, ele multiplica os pães, mas então acontece uma coisa. Enquanto a fama dele está crescendo, é quando ele está alimentando com pão. Mas quando ele aprofunda o discurso, as multidões se dispersam. Ele começa a falar sobre compromisso, sobre entrega, sobre a Santa Ceia, sobre o corpo dele que seria dado em sacrifício. E o resultado é que as multidões começam a ir embora. Aquelas multidões que viam milagres acontecer. Jesus, que nesse momento estava com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, começa a perder seguidor. Aí ele olha para os discípulos e diz: vocês também vão embora? E Pedro muito sabiamente diz: nós não temos para onde ir, porque só tu tens palavras de vida eterna. Mas sabe por que essa multidão ela se dispersa? Porque há uma diferença gritante entre você ser um simpatizante do Evangelho e um seguidor de Jesus, e um discípulo de Jesus. Diga: simpatizante do Evangelho é diferente de ser um discípulo de Jesus. É isso aqui que o texto nos mostra, que Jesus não se impressiona com as multidões, ele se importava mesmo, era com seus discípulos. Com a multidão ele fala de uma maneira geral, ele é duro com a multidão e eles vão embora. E com os discípulos ele fala diretamente: e vocês? Ele separa os discípulos: e vocês também vão embora? E eles não vão, eles ficam. Então, o que eu estou querendo dizer com essa introdução aqui é que muitas pessoas, elas vêm para a Palavra Viva Church, elas são abençoadas, elas gostam do pastor Lucas, uns não gostam e está tudo bem, faz parte, mas elas choram na presença de Deus, elas saem dizendo: nossa, que culto maravilhoso, e mesmo assim, elas são simpatizantes do Evangelho, elas nunca tiveram a decisão de ser discípulos de Jesus. Você precisa saber de uma coisa: simpatizar com o Evangelho não te torna um discípulo. Discípulo é aquele que fica quando a multidão vai embora. Quantas vezes, pastor Gessé, nós começamos grupos grandes. Quando eu tinha 19 anos, eu era líder da galera. Inclusive o nome galera já tem até que mudar, que já está desatualizado, mas foi mais ou menos assim. Meu pai falou: ó, tu tem ministério, tu tem chamado, mas eu era tão tímido que eu não conseguia dar recado aqui em cima. Eu sempre subia com o Ramon, eu ficava aqui e o Ramon falava, eu só agradecia e ia embora. Mas o meu pai olhou para mim e falou: tu tem ministério, tu tem chamado, vai liderar os adolescentes. E eu comecei a liderar com um grande grupo. Eu falei: pastor Gessé, vamos fazer um grande grupo. Os meus adolescentes eram o Gessé, a Natália, a pastora Odara e mais uns 3 ou 4, tinha 7. Quantas vezes eu chamei o pastor Jefferson Madeira para pregar porque eu não sabia pregar. E eu com aquela turminha, a gente foi crescendo e eles se tornaram líderes junto comigo.
E agora a gente não tinha mais 7, agora a gente tinha 300 adolescentes depois de 1 ano e meio, e estava muito legal. Eles vinham aqui para frente, faziam uma bagunça na igreja. Mas eu lembro que a gente começou com um grupo de 20 líderes. E a gente acabou com 5, 6. Isso daqui me traz uma lembrança, mas me traz um aprendizado também de que nem sempre as multidões vão ficar, mas os discípulos sempre vão escolher permanecer. É aquele que diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas para onde eu iria se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu estava pensando em aliviar a mensagem. Eu estava nos Estados Unidos agora, e eu estava pensando, acho que eu estou sendo muito duro com a igreja. Acho que eu estou batendo demais. Acho que eu vou voltar com uma mensagem mais graciosa, mais evangelística. Aí eu comecei a ler João de novo. Aí eu venho em João 6, e a Bíblia diz que Jesus, Ele era duro de uma forma que as multidões se dispersavam. Aí eu falei, entendi, Deus. A igreja está preparada para o amadurecimento. Eu entendi que é uma fase da Palavra Viva Church, que os que permanecerem, eles não vão ser mais os mesmos. Os que permanecerem, eles vão passar de simpatizante para verdadeiros discípulos. E eu já tenho visto isso, tá? Isso que vocês viram aqui hoje são verdadeiros discípulos. Eu quero uma salva de palmas para todos os cooperadores que completaram o curso aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Porque esses chegavam mais cedo na igreja. Tem um sacrifício para aprender. Tem um sacrifício para esse certificado aqui. Tem que chegar mais cedo, tem que abrir mão de muita coisa. Se você é flamenguista, tudo bem, porque o Flamengo já está perdendo para o Bahia. Foi até um livramento para a tua vida. Mas se você é gremista como eu, é um livramento também, porque o Grêmio está mal. Mas quem sabe você é palmeirense ou varmeirense. Olha lá, um palmeirense lá com a camisa do Palmeiras. Mas você tem um sacrifício por trás. Amém? Não é fácil se tornar discípulo de Jesus. Nunca vai ser fácil acompanhar o ritmo de Jesus. E está comprovado aqui. Mas o capítulo 6 de João, ele é um dos mais intensos do Evangelho. Intensos e extensos. Ele tem 68 versículos, se eu não me engano, até mais, né, pastor José? Mas é por aí, em média de 68 versículos. E quando eu estava lendo esse capítulo, Deus falou muito comigo, porque começa de uma maneira linda. Olha só, aqui no começo, Jesus está multiplicando pães e peixes, um dos milagres mais famosos, onde um jovem, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus alimenta toda aquela multidão ela se sacia, ela fica maravilhada, mas no dia seguinte, Jesus olha para o povo, e diz o seguinte aqui no verso 26, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Ai, ai, ai. Eu não sei vocês, eu olho para Jesus, sempre quando eu comprei aquela Bíblia, onde a fala de Jesus ela é destacada, porque eu queria ter uma experiência de leitura bíblica onde Jesus falava comigo. Então tudo que está destacado ali na Bíblia, eu não olho para discípulo, eu não olho para o que está aqui, eu olho como se Jesus estivesse falando para mim. E nesse texto ele fala, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês só me seguem porque eu encho a barriga de vocês. Vocês só me seguem porque eu atendo os milagres de vocês. Jesus não é bobo, gente. Jesus, as pessoas romantizam muito a figura de Jesus, mas ao mesmo tempo que Jesus
é graça e misericórdia, Ele também é justiça. Aí, Ele fala, quando Ele começa a falar sobre ser o pão da vida, que Ele fala sobre entrega, que Ele fala sobre comunhão profunda, as pessoas se escandalizam. Essa é a palavra, as pessoas se escandalizam com Jesus. Ele começa a falar de entrega, e as pessoas, olha só o que diz no versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Ele. Eu imagino, pastor Berlanda, o comentário entre aqueles seguidores de Jesus, os simpatizantes do Evangelho. Esse pregador não me alimenta mais. Esse pregador aí, não está com nada. A palavra foi muito dura. Enquanto ele estava fazendo o milagre, enquanto estava bom, eu até seguia ele. Mas agora que ele começou a me confrontar, quer saber? Eu vou sair. E poucos ficaram. Poucos sobraram ao lado de Jesus. E é nesse momento que Jesus olha para os 12 e pergunta: vocês não querem aproveitar o bonde? Essa daqui é a versão Lucas Paiva. Ou vocês não querem aproveitar que o bonde está partindo ali e se juntar? E Pedro diz: não, nós escolhemos permanecer. Agora, diante da verdade, você é aquele que corre ou você é aquele que permanece? Durante a dificuldade, você é aquele que corre ou você é aquele que permanece? Quando tudo está saindo fora do planejado, você é aquele que permanece ou você é aquele que corre? Se você é aquele que corre, o Evangelho é só para encher o seu bucho. O Evangelho serve só para você. Não tem nada a ver com Deus, é só para você. Mas vamos continuar. Pedro responde com essa frase: Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E é aqui que nós entendemos a diferença entre simpatia e discipulado. Jesus é firme com eles, e eles falam: nós estamos contigo. Agora, será que nós estamos com Jesus quando Ele permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas? Ou nós nos entristecemos com o Evangelho, ou nós nos entristecemos com a igreja, ou nós nos entristecemos com a palavra do pastor? O ponto 1 dessa pregação é: o simpatizante busca o benefício, o discípulo busca ao Senhor. A multidão segue Jesus porque Ele multiplica os pães. Eles se encantaram com o milagre, mas eles não entenderam a mensagem. E esse é o problema de muitos cristãos. Eles se encantam com a mensagem que é pregada, eles se encantam com o que está acontecendo, mas só que eles não entenderam a mensagem. O simpatizante busca o pão, e o discípulo busca quem entrega o pão. O simpatizante é aquele que vai 6 horas da manhã na padaria buscar o pão fresquinho, volta para casa, come. O discípulo, ele é amigo do padeiro. O discípulo é aquele que, se o padeiro está num dia ruim, ele senta ao lado e ajuda. O problema é que nós não queremos ser amigos do padeiro, nós queremos ser clientes de Jesus. E nós queremos buscar o pão fresquinho todo domingo na igreja, ao invés de ajudar a construir a igreja. Ao invés de ser igreja. Está ali o Álvaro, Gonzaga. Cadê o Luciano? Está lá, pastor Luciano. Eles estão num propósito de orar. De que horas a que horas aqui? Está indo até as 4. Todos os dias? De segunda a sexta. Eu estou lá em Orlando e tudo começou a dar errado em Orlando.
Vocês sabem que nós temos um grupo pequeno e agora nós oficialmente estamos num lugar lá e a Palavra Viva Church oficialmente nasceu em Orlando, amém? Eles não sabiam de nada, o negócio não acontecia. E eu orando para Deus, Deus, não é possível que tu me trouxe aqui para voltar humilhado. Enquanto eu estava lá, um amigo meu, ele me manda uma mensagem. Eu sonhei com a Palavra Viva Orlando e Deus me falava o seguinte. Pode pegar, tá tudo certo. Essa daqui é de casa. Presta atenção aqui. Enquanto eu estava lá, um amigo meu me manda uma mensagem e disse: cara, eu sonhei, eu nem sei o que isso quer dizer, mas Deus mandou eu te falar o seguinte: o problema da Palavra Viva Orlando é espiritual, é de batalha espiritual. Ele nem sabia o que estava acontecendo. E nós começamos a orar. Eu sei que eles estavam orando aqui também. E no último dia, Deus levantou uma pessoa e disse: eu vou fazer acontecer. Quanto que precisa? É muito mais fácil eu me frustrar com Deus do que eu dobrar o meu joelho e orar de madrugada. Esse que é o ponto, e esse que é o diferencial do discípulo. O discípulo dobra o joelho e ora, o simpatizante se frustra e vai embora. Quem é você diante das situações? Quem somos nós quando Deus está tratando o nosso coração? Será que Deus, Ele está tão distante de nós que Ele não tem o direito de tratar o nosso coração? Será que a gente é bom o suficiente a ponto de que Deus, Ele não tem mais a permissão de me tratar? Será que nós estamos tão acostumados em buscar o benefício, que quando nós saímos do caminho, do propósito, Deus não pode nos corrigir mais? Eu estou escrevendo um livro e o livro se chama Deus Pode Dar Menos. E provavelmente esse livro saia no final da série. Eu estou correndo para terminar ele, estou me dedicando. Esses 16 dias eu tive muito insight, Deus tem falado muito comigo. E no final da série de novembro, ali para começo de dezembro, eu já quero lançar esse livro, chamado Deus Pode Dar Menos. Mas entenda algo aqui. O simpatizante quer o que Jesus faz. O discípulo quer quem Jesus é. Você vem buscar o Deus que faz ou o Deus que é? A gente precisa amadurecer, gente, na nossa fé. Parar de buscar o Deus que faz, Deus que faz, Deus que faz. Não que Ele não vá fazer, Ele vai fazer, mas Ele vai fazer por quem Ele é e não por quem Ele faz. Essa pregação não é para te desmotivar e dizer: Deus não vai fazer. Deus vai fazer, mas vai fazer porque Ele é. Até o simpatizante come o pão. Até a multidão saía de estômago vazio. Então essa é uma prova que Deus faz. Mas o fato de Deus fazer não quer dizer que você saiba quem Deus é. Entenda aqui. Jesus nunca rejeitou quem tinha necessidade. Ele alimentou, curou e libertou, mas Ele sempre deixou claro algo: a fé que começa do benefício precisa amadurecer. Ou seja, não tem problema você ser uma multidão, desde que você se torne um discípulo. Não tem problema você pensar como você pensa, porque talvez você tenha chegado na igreja por causa de um benefício. Talvez a sua família foi restaurada. Talvez seus propósitos foram restaurados. Mas você precisa aprofundar no Evangelho e conhecer a cada dia quem Deus é. É por isso que em Mateus ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O Evangelho do benefício nos faz perguntar: o que eu ganho? O Evangelho do discipulado faz a gente perguntar: o que eu preciso perder
para seguir a Cristo? O que você precisa perder? O que você precisa abrir mão para seguir a Cristo? Faça uma reflexão, o que te impede hoje de seguir a Ele? É o medo? Deus é dono de todo ouro e toda prata. Você tem medo de ficar pobre? Sendo que você tem um provedor na sua vida. Sabe por que você tem medo? Porque você crê no Deus que faz e não no Deus que é. A pior cilada que a gente pode chegar, gente, é ter a mentalidade que Deus, Ele nos quer na padaria todo dia às 6 da manhã entregando pão, recebendo pão. É mais do que isso. Ele quer ter um relacionamento próximo com a gente. O pão não vai faltar. O pão não vai faltar na sua casa. Mas você precisa saber quem Deus é. Pare de se relacionar com o dinheiro e comece a se relacionar com Deus, dono de todo ouro e toda prata. Ele nunca deixou de prover e não vai ser agora que Ele vai deixar de prover. Ah, mas eu perdi o emprego, mas Deus vai te dar outro. Ah, mas está acabando, Deus vai te dar mais. Meu pai sempre fala uma coisa para mim: Deus nunca tira algo para colocar algo pior no lugar. Então, meu amigo, se Deus está mexendo, se Deus está tratando, deixa Deus mexer, deixa Deus tratar. Porque quando a coisa de fato acontecer, você vai conseguir saber que Deus fez, porque Deus é. O ponto 2. O simpatizante se ofende, o discípulo obedece. Quando Jesus aqui começa a ensinar sobre comer da sua carne e beber do seu sangue, eles se escandalizaram. Como assim? Aí a Bíblia diz no verso 60: dura é essa palavra, quem a pode ouvir? Olha só, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Olha só, nós tentamos fazer a igreja de uma maneira confortável para você, amém? Afinal, você dizima, você oferta, você mantém essas portas abertas, amém ou não amém? Mas algo que nunca pode ser tocado é a mensagem. Quando nós assumimos a igreja, nós começamos a pensar em estratégias. Quantas reuniões a gente fez, né, pastor Gustavo, pastor Mateus, pastor Gessé? Quantas reuniões a gente fez aqui nessa sala? E nós queríamos chegar em algo atrativo para que as pessoas viessem. Porque igreja lotada é sinônimo de que Deus está ali. Mas isso não tem nada a ver. A igreja pode estar lotada e Deus pode estar ali? Pode. Uma multidão seguia Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que a igreja, ela não se torna igreja pela estrutura que ela tem, mas pela mensagem que ela carrega. Então nós queríamos tornar a igreja legal, olhando para os detalhes. Então a igreja vai ser uma igreja melhor se tiver uma cadeira melhor. Então a igreja vai ser uma igreja melhor se tiver painel de LED. Então a igreja vai ser uma igreja melhor se eu botar uma cafeteria. E tudo isso nós víamos como o progresso da igreja, mas isso é o progresso da instituição, isso é o progresso material. Isso não tem a ver com o crescimento do Evangelho. O crescimento do Evangelho, ele acontece quando a mensagem de Jesus é pregada. É quando você é confrontado. É quando você diz isso daqui do verso 60. Que mensagem dura, quem pode suportá-la? Porque o verdadeiro Evangelho, ele confronta a carne.
Então a partir de hoje eu tenho um compromisso com você, te irritar, te deixar desconfortável. Mas não vai ser eu falando, vai ser o Espírito falando através de mim. Eu estou pedindo licença para você, porque eu sou humano, mas o que vai falar através de mim é o Espírito, e Ele vai falar diretamente ao seu coração e à sua carne. Mas por quê? Porque o verdadeiro evangelho, ele fere o orgulho. O verdadeiro evangelho, ele desmonta o ego. Ele quebra as estruturas da nossa autossuficiência. É por isso que o simpatizante, ele abandona a verdade quando deixa de ser conveniente. Agora, o discípulo se curva da verdade mesmo quando ela dói. O simpatizante quer o evangelho que o deixe confortável. O discípulo quer uma mensagem que o transforme. A gente precisa mudar a mentalidade. Vir para a igreja para ser transformado e não beneficiado. Porque benefício é a essência de Deus. Se benefício não fosse a essência de Deus, Ele não dava o seu filho para morrer por nós. Você tem dúvida de que Deus é bom? Porque você não conhece quem Ele é, mas o que Ele faz. É por isso que a gente tem medo. É por isso que a gente é tão inseguro. Porque só conhece o Deus que faz. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ou seja, o simpatizante ouve e se emociona, o discípulo ouve e obedece. O ponto 3: o simpatizante se alimenta de momentos. O discípulo vive de relacionamento. Ou seja, o simpatizante vai à igreja por costume. O discípulo se torna a igreja. O discípulo não consegue ficar sentado aqui. O discípulo, ele vê o bebedouro lá com problema há 1 ano e ele diz: eu vou trocar. Porque, gente, a igreja não é do Bispo Flori, a igreja não é do Lucas Paiva, a igreja não é do pastor Gessé. Nós somos perecíveis, nós vamos morrer um dia. Isso daqui vai ficar para as próximas gerações. A igreja é do Senhor Jesus, que é eterno. Aquele bebedouro lá estava com problema há 1 ano, não saía água direito. E eu sempre falando com o pastor Gessé, isso daqui incomoda, né? Aí vem o pastor Betinho, viu o problema e solucionou o problema. Eu, sendo o pastor da igreja, e eu tinha condições de chegar e comprar um bebedouro daquele para a igreja, eu critiquei. Porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de crítica. Porque é muito mais fácil criticar do que resolver o problema. Mas o simpatizante, ele critica. O discípulo, ele resolve. Você acha que eu não sei que a igreja tem um monte de defeito? Você acha que eu não sei quando eu erro? Mas é muito mais fácil você criticar do que você ser misericordioso como discípulo, do que você ser perdoador como discípulo, de você ser compreensível, de você pensar que às vezes pode não estar no dia bom, que às vezes você pode ser solução como um discípulo. É muito mais fácil ficar do lado da crítica. E a gente gosta de alimentar a nossa carne com crítica, com fofoca. Toda hora chega fulano falou isso de ti. Isso daqui não é sobre mim, isso daqui é sobre fulano. Eu sei quem eu sou em Jesus. E a Thaís até pergunta às vezes: como é que tu suporta tudo isso? Como é que tu não desiste? Como é que pode? O Joãozinho também cadê? Levanta a mão aí, João. Que está aqui todo dia também com a gente, trabalha aqui com a gente. Às vezes ele vê algumas coisas que ele fica desacreditado, não é verdade, Joãozinho? Ele fica desacreditado. Como é que pode? Vocês só ajudaram essa pessoa e ela faz isso com vocês? Eu falo para ele: eu sou um discípulo de Jesus. Eu tenho que agir, não que eu não tenha raiva,
Não que eu não dê um xingamento gospel. Filho de uma cananeia. Essa daí é boa, tá? Uma boa também, gadareno. Mas a gente tem que agir com misericórdia, porque nós somos discípulos, não somos simpatizantes. Nós somos da turma que decidiu renunciar ao ego e renunciar ao orgulho. Então, quando uma pessoa falar mal de você, não leve para o pessoal, porque é sobre ela, não é sobre você. Você é um discípulo. Essas coisas não podem te atingir. Essas coisas não podem te ferir. Porque você já renunciou ao ego. Você já renunciou ao orgulho. Tenta ferir um discípulo. Não vai conseguir. Porque tudo na vida dele é sobre Jesus. Nada é sobre ele. E o discípulo sabe que muitas vezes ele vai ser duro e vai afastar o simpatizante. Mas é necessário. Porque é a verdade. Nós somos do lado de quem fica com a verdade. E eu repito, não que a gente não erre, a gente erra. Mas quando eu erro, se levanta dois tipos de pessoas. Os que me cobrem de oração e os que me desencobrem com fofoca. Às vezes eu também sou fofoqueiro, mas daí eu peço perdão para Deus. A gente só tem que ter a consciência de quem a gente é. A gente vai errar. Aí a gente tem que falar, misericórdia, eu não sou mais essa pessoa. É bom uma fofoquinha, né? Hã? É ou não é? Mas é bom porque é carne. E tudo que é carne, a nossa carne se satisfaz. Por isso a gente tem que renunciar, porque nós somos discípulos de Jesus. Sai de roda de fofoca. Sai de roda de falácia. Sai de roda, eu acho que deveria ser diferente. Lembra quem falou isso? Uma cobrinha chamada Satanás. Eu discordo de Deus, tá? Eu acho que não é bem assim. E estamos aqui, ó. Né? Tendo que tomar monjaro, fazer exercício físico. Podia estar lá no Jardim do Éden, todo mundo perfeito. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que você precisa ser igreja e não frequentar a igreja, amém? Eu estou imprimindo em você uma mentalidade de que você precisa ser igreja. O simpatizante, ele vive de cultos e o discípulo vive de comunhão. Se você vem para a igreja e não se relaciona, pare de fazer isso agora. É por isso que a gente fala, participa de um Connect, faça isso, se envolva com as pessoas, se envolva nos voluntários. Pastor, mas eu estava nos voluntários e eu me frustrei. Mas é para se frustrar. Se fosse para ficar feliz, a gente ia todo mundo para Disney. É para se frustrar. Como você vai perdoar se você não se frustrar? Como você vai exercer o cristianismo se não tiver situações onde você possa crescer como homem e mulher de Deus? Você acha que a gente não se frustra? Saber que pessoas que a gente ajudou estão agora porta fora falando mal da gente, como se nós fôssemos um lixo. Mesmo assim eu sou obrigado, pela fé que eu tenho, eu sou obrigado, porque o Espírito que habita em mim, ele é mais forte, a perdoar. A vontade é de esganar, mas eu tenho que perdoar. Porque eu sou um discípulo, eu não sou um simpatizante. Eu não frequento a igreja, eu sou a igreja. E igreja tem frustração. Igreja vai ter gente falando mal. Igreja vai ter patotinha. Mas lembre-se, é muito mais fácil ficar do lado de quem critica do que do lado de quem soluciona.
Escolha um lado, se envolva, se frustre, você vai ver como é legal. Lembre-se, quando Jesus fala a verdade, todo mundo vai embora. Mas existe uma bênção para os que permanecem. Aí em 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo? Então o discípulo, ele busca uma transformação. E o simpatizante, ele vive em busca de um milagre. Agora a pergunta que fica é essa: qual desses dois evangelhos tem guiado a minha vida? Veja bem, qual desses dois evangelhos tem guiado a minha vida? Porque algo tem te levado pelos caminhos que você tem andado. É o evangelho do benefício ou o evangelho do sacrifício? Porque o evangelho da simpatia te deixa igual, mas o evangelho do discipulado, ele te mata, mas ele te ressuscita. Te ressuscita com Cristo. Morre o Gessé e renasce Cristo. Morre o Gustavo e renasce Cristo. Morre a Bianca e renasce Cristo. Morre a Natália e renasce Cristo. Morre você e renasce Cristo. Você viu aquele casal de roqueiro que se drogava, que andava nos piores lugares da grande Florianópolis? O Rodrigo e a Tata. A igreja fez uma lavagem cerebral na igreja deles, agora eles são crentes. Não foi assim, pastor Rodrigo. Não foi assim, pastora Tata. Vocês viram aqueles doidos que estavam se drogando até ontem e agora dizem que são crentes? Como é que pode? Pode, porque eles morreram e quem ressuscitou foi Cristo neles. É por isso que eu digo: evangelho que não transforma não é evangelho. Evangelho que não muda você não é evangelho. Se você se converteu e ninguém disse, ele endoidou, você não se converteu. Porque a gente é tudo maluco. Não, para alguém que não crê em Cristo, é normal orar por uma cadeirante e ela levantar e dizer que Cristo curou? É loucura. Para quem não é cristão, para quem não vive os princípios de Deus, para quem não vive essa atmosfera que a gente vive, tu dá dízimo? Tu é maluco? Se você nunca foi chamado de maluco, eu questiono a sua fé. Se nunca te falaram, fizeram uma lavagem cerebral em você naquela igreja, eu questiono a sua fé. Porque evangelho não te deixa igual, te deixa doido e doido por Jesus. É fácil seguir Jesus quando há pão, quando vai tudo bem, quando as portas estão abertas. Mas quando Ele te pede a entrega, e quando Ele diz negue-se, e quando Ele diz morra para si mesmo. Mas aqui está o ponto: o verdadeiro discípulo entende que o evangelho não é sobre o que eu recebo, mas sobre quem eu me torno. Repita isso comigo: o evangelho não é sobre o que eu recebo, mas sobre quem eu me torno. Agora, quem você tem se tornado? Quem você tem se tornado? Você tem se tornado uma pessoa amarga, você tem se tornado uma pessoa triste, você tem se tornado uma pessoa depressiva. É porque você tem se tornado um simpatizante do evangelho. Você tem buscado as coisas que Deus dá e não quem Deus é. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele traz você num lugar onde você é agitado, onde o seu espírito é sacudido, onde a sua alma é abalada, e você passa a descobrir não o que Deus faz,
faz, mas quem Deus é. O Deus que é começa a se revelar para você na noite de hoje. Hoje é noite de revelação. O Deus Todo-Poderoso começa a se revelar para você. Existe a história de um missionário chamado Jim Elliot. Em 1956, eles decidem ir para uma tribo isolada e hostil no Equador, conhecida como acho que é Auca. Mas eles vão para essa ilha, os 5. Mas antes eles se preparam, eles estudam a língua, eles oram, eles planejam como se aproximar com segurança. E veja bem, ele tinha 28 anos, era casado e tinha uma filha. Então eles conseguem contato por avião, e eles começam a entregar presentes, eles começam a entregar alimento, e eles começam a criar amizade com aquele povo. E de fato aquele povo foi receptivo, eles receberam bem. Mas numa manhã de janeiro de 1956, 5 guerreiros atacam e matam os 5 missionários. E quando a notícia chegou ao mundo, muitos ficaram indignados e os jornais perguntavam: por que desperdiçar a vida assim? Mas entre os pertences dele, encontraram um diário. E nesse diário tinha uma frase que falava: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele tinha entendido algo que muitos se esquecem ainda nos dias de hoje. Seguir a Jesus não é simpatizar com o Evangelho, é se entregar eternamente a Ele. Perceba que o que parece um fracasso se torna uma colheita eterna. Porque anos depois a esposa dele volta para essa tribo e ela olha nos olhos de quem matou e perdoa. Com certeza ele foi um verdadeiro discípulo do Senhor, que entregou a sua vida. E às vezes a gente não quer entregar 2 horas do nosso domingo. Às vezes a gente não quer entregar 1h30 na quarta-feira. Achei que era uma aparição aqui do meu lado. Vem assim de mansinho, enquanto o cara está pregando, já ia, sai! O que eu quero que você entenda aqui com essa pregação é que o discípulo segue a Jesus mesmo quando custa tudo para ele. Não ache você que eu, pastor Gessé, o pastor Mateus, pastor Gustavo, pastor Alain, a gente serve na igreja porque é o melhor lugar do mundo. Ou porque paga bem, como alguns dizem aí, que a gente viaja com os dízimos. É o que eu mais ouço, na verdade, desde o colégio. Que minha família sobrevivia com os dízimos, que roubava para a gente sobreviver. Mas nós estamos aqui porque nós estamos dispostos a sacrificar tudo, inclusive a nossa reputação.
pense o que quiser, fale o que quiser, mas eu vou entregar a minha vida para Jesus. E ninguém vai tirar isso, palavra nenhuma vai tirar isso, fofoca nenhuma vai tirar isso, maledicência nenhuma vai tirar isso, opinião nenhuma vai tirar isso, porque o meu ego já morreu há muito tempo, porque a minha vaidade já morreu há muito tempo. Quem fala aqui em cima é um Lucas que teve que ser moído, que teve que ser moldado, que teve que ser quebrado, que teve que se colocar num lugar de humilhação, para que Jesus pudesse transformar o meu coração. Porque coração de pedra é difícil de moldar. Mas um coração quebrantado entende cada passo que Jesus manda ele dar. É por isso que é fácil para um discípulo dizer: vocês vão embora? Não, eu sei quem tu é, só tu tens palavras de vida eterna. O evangelho de benefício, ultimamente ele tem enchido os templos. São muitos atrativos para você ir na igreja. A igreja tem se tornado um lugar de network. A igreja tem se tornado um lugar de crescimento financeiro. Mas isso não transforma corações. Você enriquecer, você prosperar, não muda o seu coração. O evangelho do discipulado pode até esvaziar multidões, mas forma verdadeiros seguidores. Jesus não está à procura de fãs, Ele quer discípulos. Gente que entende que a fé não é um momento de emoção, mas uma vida de entrega. Por isso que simpatizar com o Evangelho não te torna discípulo. O que te torna discípulo mesmo é continuar quando o discurso é pesado. E hoje, como naquele dia, Jesus pergunta: vocês também querem ir embora? Diante das situações que a gente vive aqui dentro da igreja ou também fora, parece que essa pergunta se repete todos os dias. E ela não é do diabo não, ela é de Jesus. E Jesus me pergunta todos os dias: você ainda quer ir embora? Eu sei que tem muitas pessoas aqui tentadas a desistir, inclinadas para desistir. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro discípulo, ele permanece quando tudo é difícil. E só quem conheceu de verdade pode responder como Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não digo sim todo dia porque é fácil. Eu digo sim todo dia porque eu conheço a Jesus.